Olá, povo de Deus, terça-feira da 21ª semana do Tempo Comum, 25 de agosto de 2020. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 3a e depois 14 a 17. Desde 146 a.C., Tessalônica era a capital da província romana da Macedônia. E em 44 a.C. passa para o status de cidade livre e recebe um procônsul romano. Era uma cidade portuária conhecida como a Rainha do Mar Egeu, próxima da Via Enácia que unia o sul da Itália à Ásia. Cidade próspera e importante onde circulavam pessoas vindas de muitas partes do mundo e por isso caracterizava-se também pelo sincretismo religioso. Cultos orientais, egípcios, gregos, além do culto imperial. Temos na Bíblia duas pequenas cartas direcionadas à comunidade de Tessalônica. A primeira é considerada o primeiro escrito do Segundo Testamento por volta do ano 51. E não há motivo para desconfiar da autoria paulina. A segunda, embora haja bastante consenso de que também é de Paulo, não faltam escritos que a atribuem a um discípulo do apóstolo. Paulo tinha chegado a Tessalônica depois da perseguição que sofreram ele, Silvano e Timóteo em Filipos. Foram perseguidos também em Tessalônica, refugiaram-se na Bereia, mas grupos judeus vindos de Tessalônica vieram perturbá-los aí também. Paulo somente encontrou um pouco de paz em Corinto. Estando aí, enviou Timóteo a Tessalônica para ver como estava a jovem igreja por ele fundada. Timóteo tranquiliza Paulo em relação à comunidade e apenas lhe diz que andam acontecendo algumas confusões em relação à segunda vinda de Jesus. As duas cartas tratam da parousia, ou seja, da segunda vinda de Jesus no final dos tempos. Porém, se na primeira carta Paulo tem uma perspectiva mais ou menos de Jesus em breve voltará, já na segunda ele vai dizer que antes de Jesus voltar acontecerão vários sinais. Com os ensinamentos da primeira carta, alguns membros da comunidade entenderam que podiam levar uma vida totalmente desordenada e até abandonaram o trabalho. Com a segunda carta, esta visão é corrigida e há uma alerta bem clara: quem não quer trabalhar, também não coma. O trecho de hoje é para pôr ordem na comunidade, acalmar os ânimos quanto à segunda vinda do Senhor, como Paulo já havia dito na primeira carta. Em relação a datas e momentos, não é necessário que vos escreva, pois vós sabeis perfeitamente que o dia do Senhor chegará como um ladrão noturno. Quando estiverem dizendo que paz, que tranquilidade, então, de repente, como as dores de parto para a grávida, cairá sobre eles a calamidade, e não poderão escapar. Sobre o dia do Senhor, temos vários escritos no Primeiro Testamento, tais como os profetas Joel, Amós, Sofonias, Jó, Jeremias, mas era importante que ninguém caísse no ridículo de marcar dia e hora. Fundamental é viver preparado, perseverante nos ensinamentos dos apóstolos, para não se deixar levar por falsos profetas. Ficai firmes e conservai firmemente as tradições que vos ensinamos, de viva voz ou por carta, diz Paulo. Mateus 23, de 23 a 26. Percorrendo o Evangelho de Mateus, percebemos que no transcorrer dos capítulos há um crescimento na rejeição de Jesus da parte das autoridades judaicas.
mas também se percebe um endurecimento de Jesus com relação a essas autoridades. Chega um momento em que os cristãos são expulsos mesmo das sinagogas. Com um pouco de atenção, podemos imaginar a situação que eles ficaram, pois aí não tinham mais lugar para o culto, não tinham a confirmação do ensinamento da parte das autoridades judaicas e também ainda não existia um corpo doutrinal próprio. Seguramente esse capítulo 23 reflete a situação da comunidade depois de excluída do meio judaico. Encontramos neste capítulo 7 ais dirigidos aos escribas e fariseus. Importante lermos o seu início, onde temos uma alerta de Jesus a toda a multidão. Diz ele: os escribas e os fariseus sentaram-se no lugar de Moisés para ensinar. Portanto, tudo o que eles vos disserem, fazei e observai, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. E depois de uma caracterização bem negativa sobre esse grupo, aparece a série dos 7 ais, geralmente iniciado assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. O teólogo peruano Hugo Echegaray, falecido aos 39 anos de idade, em seu famoso livro A Prática de Jesus, deixou-nos algumas descrições dos grupos mais importantes da Palestina do primeiro século, até com bastante detalhes. Vejamos. Em Jerusalém viviam aproximadamente umas 55 mil pessoas, que em tempos de festas, como a Páscoa, podia chegar até 120 mil. O número de fariseus recenseados nos tempos de Herodes o Grande contava com 6 mil membros. Tratava-se de um movimento de forte orientação laica e, de certo modo, antissacerdotal. O grupo era dirigido por escribas não sacerdotais. Seus membros eram recrutados em todas as camadas sociais da população: comerciantes, artesãos, camponeses, gente do povo, sem formação especializada, levados por um desejo sincero de fidelidade e devoção às exigências da lei. E como a própria palavra fariseu indica, viviam separados em comunidades bem fechadas. Os fariseus se definiriam como grupo de pressão no nível político e no religioso, que fundamentava sua legitimidade na defesa da lei contra a intervenção estrangeira. Na ótica farisaica, para os outros privados da lei, não restava esperança alguma. Somente os justos de Israel seriam salvos. Em momentos críticos, constituíam de fato o grupo melhor organizado para intervir nos assuntos públicos. Esse apego e prática automática da lei vai se chocar com a perspectiva de Jesus, para o qual uma necessidade humana fundamental podia revogar um preceito da lei. No texto de hoje fica clara essa oposição entre Jesus e o grupo dos fariseus, comandados por escribas não sacerdotais. Dos 7 ais do capítulo 23, temos hoje o 4º e o 5º, onde Jesus faz uma crítica ao espírito com que se pratica a lei do dízimo, sem justiça, sem misericórdia e sem fidelidade. E também uma crítica dura ao fato de os fariseus viverem como fiscais da lei da pureza, preocupados somente com o exterior, deixando toda a sujeira no interior, roubos, cobiça. Expressões fortes: guia cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo.
Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Enfim, já temos esse tipo de alerta de Jesus no final do Sermão da Montanha, quando ele diz: por que observas o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? E ainda, quando Jesus questiona a prática da esmola, da oração e do jejum, indicando que a verdadeira prática deve ser interiorizada e não somente para manter a aparência. E ainda podemos nos lembrar que a recompensa por todo o bem que fazemos vem do Pai, que vê o escondido, perscruta nosso coração. Nada de religiões de aparências. Um beijo no seu coração.